Boa noite a todas e todos. Eu fiquei aqui imaginando algumas coisas, além do tempo, né? Da minha participação no primeiro SED, em Vilhena. E naquela ocasião, eu ainda era aluno aqui do curso de pedagogia da Unir. Aí eu estou me perguntando se eu estou envelhecendo mesmo, né? Como o tempo passa. E estar aqui hoje é bastante significativo. E eu gostaria hoje de compartilhar, mesmo que breve, algumas questões, principalmente conceituais, de como nós, aqui do campus de Ji-Paraná, chegamos a essa temática, né? Principalmente os elementos teóricos que nos motivou a pensar algumas questões postas na identidade desse evento, que é o título que ele carrega, principalmente as reflexões que pretende fazer em torno dos pressupostos da colonização, sobretudo dessa palavra colonialidade, que tem um peso muito forte nas nossas discussões e nas nossas reflexões. Então, o grupo de pesquisa em educação na Amazônia, a qual eu faço parte, já há algum tempo vem produzindo reflexões, conhecimentos, sistematizando leituras e aprendendo muito com os povos indígenas, né, a respeito dessas tensas relações postas durante o processo colonial e talvez o pós-colonial, né. Então, a minha fala basicamente vai ser um pouco nessa direção, de tentar mapear minimamente de onde nós buscamos esses conceitos, né, o que eles representam no contexto das nossas pesquisas, das nossas reflexões. E eu gostaria de começar destacando uma experiência que nós tivemos e que foi muito interessante. Nós estamos na etapa presencial do curso de licenciatura em Educação Intercultural, e durante algumas das nossas reflexões, aconteceu aqui na Unir o seminário final do PIBIC, né, do Programa Institucional de Bolsistas em Iniciação Científica. Ocasião em que a professora Marli, que está aqui do meu lado, ela apresentou os resultados da sua pesquisa, problematizando basicamente a extensão, né, dos discursos coloniais presentes nos livros didáticos no contexto de escolas urbanas. E aí ela disse uma coisa, não sei se ela vai me processar, né? Eu acabei registrando porque me tocou muito a forma como ela disse, né? Abre aspas, ela disse assim: se os brancos chegaram para a nossa cultura, ela indaga, por que nós não chegamos para a cultura deles? E aí ela fecha aspas, né? E ela disse isso durante a fala, né? Ela estava problematizando essas questões e ela, de repente, coloca essa enunciação, né? Uma enunciação que nos deixa estarrecidos, né? Primeiro, pela forma como ela constata a presença de uma diferença além dela, que é a chegada desse outro, desse estranho. Imediatamente ela começa a perceber que a chegada desse estranho não significou o igual reconhecimento, né? Ela reconhece a chegada, mas esse outro não, né? Ou seja, não houve esse achego da cultura indígena para a cultura não indígena. E isso, basicamente, tem motivado, né, as nossas reflexões. Bom, nós temos tentado fazer algumas reflexões entre algumas matrizes conceituais, entre elas, produzindo um diálogo entre o campo das teorias pós-coloniais, entre o campo dos estudos culturais, principalmente na sua versão britânica, né, tendo como, de forma mais expressiva, Stuart Hall e os trabalhos que ele tem nos possibilitado, e algumas referências conceituais de um grupo constituído na América Latina, denominado Grupo Modernidade e Colonialidade. Então, basicamente, a gente tem tentado fazer uma leitura a partir desses elementos conceituais do que isso pode representar para a nossa vida e para as nossas experiências, né, enquanto vida, enquanto
pessoas que constroem as nossas histórias a partir do nosso território. Quando a gente fala, né, nessa perspectiva da teoria pós-colonial, principalmente, é difícil você organizar uma coerência em torno da reflexão proposta pela grande maioria dos autores pós-coloniais, né? Haja vista que esses autores vêm de distintas áreas de conhecimento e fizeram, em diferentes momentos, reflexões sobre o impacto da colonização em suas sociedades, em suas culturas, né? Então, basicamente, a gente teria como autores expressivos dessa corrente muitos intelectuais negros e intelectuais de origem árabe, né, os quais foram produzindo essa reflexão. Então, no contexto, principalmente da Europa, você tem desde Aimé Césaire, que vai escrever um livro que eu acho que é representativo para quem quer se aprofundar teoricamente nas questões sobre o processo de colonização e sobre os efeitos, né, do colonialismo, que vai escrever uma obra que é interessante, que é Discurso sobre o Colonialismo, né, e ele, como intelectual negro, faz toda uma reflexão a partir da literatura, né, a partir da experiência que ele tem enquanto um francês negro. Um outro autor que tem nos chamado a atenção, e nós temos tentado fazer algumas reflexões, também é um intelectual bastante expressivo dessa corrente pós-colonial, que é Frantz Fanon, que tem escrito, né, um dos textos mais expressivos é Pele Negras, Máscaras Brancas. Então, a partir desses autores e de outros, a gente tem tentado fazer essa leitura. Intelectuais dessa corrente também que nós temos trabalhado, e talvez esses sejam os mais conhecidos, intelectuais de origem oriental que têm feito uma reflexão principalmente sobre o que significa o Oriente dentro das concepções das ciências sociais e de como ela vem produzindo uma reflexão sobre isso, com destaque especificamente para Edward Said, que vai escrever um livro chamado Orientalismo. E aí é uma obra bastante interessante para quem tem interesse também em fazer uma leitura a partir disso. E Homi Bhabha, o autor talvez mais lido, mais conhecido, né, dado a acessibilidade dos textos desse autor, né, um autor que tem produzido, nós temos produzido na educação um diálogo bastante interessante com essas leituras. Basicamente, a constatação desses autores, em todas as suas obras, quase que de forma unânime, e isso tem sido bastante interessante, trabalhar para a desconstrução daquilo que historicamente foi sendo posto como essencialidades, né, de como que, historicamente, as essências foi construindo a nossa sociedade. E, sobretudo, a grande crítica de todos esses autores tem sido feita à concepção dominante de modernidade, né? Então, a modernidade, talvez, tem sido posta como a centralidade de crítica do discurso da grande maioria desses autores pós-coloniais. É interessante também a forma como esses autores vêm trabalhando a ideia de enunciação, né? A constatação de que as pessoas falam de algum lugar, e esse lugar falado nem sempre é reconhecido, dado que a modernidade ela vai construindo, né, ela vai se constituindo a partir do que esses autores chamam de metanarrativa, né, que são as grandes narrativas as quais vão sendo colocadas como verdades universais, verdades universalizantes, produzindo sujeitos, né, em distintas sociedades e, sobretudo, construindo as suas identidades. Uma outra questão que eu acho que é fundamental na fala, no posicionamento da teoria pós-colonial, também a crítica que se faz à ideia de produção do conhecimento científico, que tem basicamente privilegiado ao longo, né, de toda a história a cultura europeia e reproduzido de uma forma muito sistemática a relação colonial,
né? Então, daí a importância da discussão do conhecimento e da sua produção, né, dentro dessas correntes teóricas, né? E isso tem sido bastante interessante na nossa leitura. Haja vista que esse discurso, né, da modernidade foi colocando o Ocidente como supostamente melhor, bom, né, em contraposição a todas as diferenças as quais a gente conhece, das quais nós somos produzidos. Mais do que isso, tem colocado a modernidade ontologicamente, né, construída a partir dessas perspectivas essencializadas, sem dar margem para a presença dessas diferenças. Basicamente, uma das questões que eu acho que é bastante interessante é que pós-colonialidade não significa necessariamente a vivência, a experiência de um período que é depois da colonização, né? Não é essa a expressão representada pelo processo ou pela perspectiva pós-colonial. Isso não significa dizer, o menino está me dizendo que é 5 minutos, isso não significa dizer que a imediata retirada, né, de uma colonização direta das nossas histórias representou também a retirada de toda a carga conceitual deixada por esse processo de colonização, né? Basicamente, de forma resumida, essas correntes conceituais, ela tem esse propósito de crítica que, né, aprofunda a ideia, a existência de um suposto sujeito moderno e, basicamente, os saberes que sustentam esse suposto sujeito moderno, né? Então, esses autores, em suas reflexões, acabam colocando, propõem a existência de um sujeito intersticial, né, um sujeito produzido no entrelugar, né, um sujeito híbrido, rasurado, né, manchados por histórias diversas, por histórias cruzadas, né, o que perde toda a noção mesmo de essencialismo. Bom, eu acabei preparando uma fala maior, mas vou resumir a coisa, porque senão daqui a pouco vão me expulsar da mesa, né? Mas eu penso que vale a pena, para quem tem interesse, fazer a leitura de alguns desses autores, e eu destacaria em especial Edward Said, com a obra Orientalismo, e Orientalismo assim, é uma obra que nos faz pensar muito sobre a nossa própria história, sobre as nossas experiências que nós temos, na medida em que a ideia central de Edward Said, nessa obra Orientalismo, é se perguntar por que algumas pessoas são descritas em narrativas, né, em textos, em textualidades construídas pelo Ocidente, e elas são conhecidas por essa narrativa, e essas narrativas nem sempre dizem respeito à verdade da constituição dessas pessoas, né? O porquê que, historicamente, nós construímos um conjunto de imagens sobre a diferença, sem ao menos conhecer essa diferença, né? Simplesmente pela cor da pele ou por alguns aspectos, você já tem uma carga de imagens conceituais que vai caracterizando essa diferença. Então, Edward Said, ele chega a algumas conclusões bastante interessantes, né, mostrando que o discurso do Ocidente sobre a diferença, principalmente as distintas diferenças, não é um discurso neutro, pelo contrário, é um discurso interessado, é um discurso que se fundamenta, né, em propósitos históricos que continuam ainda produzindo as relações de poder cuja centralidade é a dominação, o imperialismo, uma série de questões propostas, né? Então, essa leitura eu destacaria como uma leitura que vale a pena, né, para entender essas questões coloniais. Outro autor que eu acho que é interessante, talvez pela leitura mais acessível, é Homi Bhabha, né, justamente por mostrar
é que, historicamente, o sujeito ele vai se constituindo num entrelugar, num lugar que é um entre-espaço, né? O sujeito é a soma dessas partes, ele não então, um sujeito historicamente essencializado, pelo contrário, ele vai ser isso, né? Produzido por essa história. Mas, de todo modo, né, adiantando, a palavra colonialidade, da qual nós colocamos no nosso, como propósito, né, do nosso trabalho, ela vem do contexto de experiências de pesquisa da América Latina, principalmente a partir de um grupo chamado Modernidade e Colonialidade, e principalmente a partir de um autor chamado Aníbal Quijano, né, um autor, eu diria, ainda pouco conhecido, talvez, pela grande maioria das nossas leituras, mas é um peruano, né, professor da Universidade de San Andrés, no Peru, e que foi o primeiro autor na América Latina a cunhar esse termo colonialidade. Né, num dos textos de 1992, cujo o título é Que Tal Raça? Né, esse texto ele está disponível, aí eu acho que vale a pena, porque basicamente a constatação de Quijano ela é bastante simples, né? A ideia de que o processo de descolonização da América Latina não significou, de igual modo, um processo de descolonização da forma como nós produzimos a nossa vida, né? Desde da economia, desde as nossas experiências cotidianas, desde a produção do conhecimento, desde a forma como nós produzimos a nossa relação com a natureza, com o espaço e com uma série de elementos que vai sendo posto, né, dentro desse conjunto de conhecimento. E a proposta, talvez, a grande aposta do grupo Modernidade e Colonialidade é produzir um conceito chamado decolonização. É decolonização mesmo, é sem o S, né? Não é descolonização. E decolonização significa reconhecer que nós estamos imersos a um processo colonial, nós estamos imersos a todo um pressuposto, a uma carga conceitual, mas que, por outro lado, nós não estamos passivos a isso. Né? Nós temos possibilidades de produzir a transformação. Né? Nós temos possibilidades de produzir uma história diferente desta que é narrada que a Catherine Walsh tem colocado como euro-USA-centrismo, né? Essa carga conceitual que tem sido posta aí. Bom, eram muitas outras coisas, mas eu vou encerrar. Eu penso que a discussão, né, feita dessa tensão entre pós-colonialismo, colonialismo, ela tem muito a contribuir, e nós temos aprendido muito a decolonizar com os povos indígenas. Né? As nossas experiências com os povos indígenas em Rondônia, no curso de licenciatura em Educação Intercultural, tem nos possibilitado minimamente a ensaiar uma decolonização. Bom, muito obrigado pela atenção. É isso.